Um mestre e seu discípulo caminhavam por uma estrada, até que avistaram uma fazenda que estava totalmente deteriorada, matos, a casa caindo aos pedaços. Decidiram entrar. Quando lá chegaram, encontraram um homem, alguns adolescentes correndo nesta fazenda, pediram um copo d'água e começaram a conversar. No meio da conversa, o mestre pergunta para o proprietário daquela fazenda: como vocês sobrevivem aqui? Tendo em vista que vocês estão tão longe da cidade e o que eu estou vendo aqui é apenas mato. O proprietário da fazenda diz: nos fundos da minha casa eu tenho uma vaca. E dessa vaca eu tiro leite, desse leite eu faço queijo, desse queijo eu faço coalhada e vou vivendo a minha vida. Eles começaram a conversar e o mestre delicadamente vai no ouvido do seu discípulo e diz assim: empurre a vaca no precipício. O discípulo questiona, entra em questionamentos e diz: como assim? Apenas obedeça. Empurre a vaca no precipício. O mestre continua conversando com o dono da fazenda. O seu discípulo, mesmo temeroso, mesmo receoso, obedece seu mestre disfarçadamente. Vai até os fundos da casa e empurra aquela vaca no precipício. Eles conversam mais um pouco e vão embora. O discípulo continua a caminhada com seu mestre em pânico, em crise, pensando o que será da vida deste homem, tendo em vista que a vaca foi jogada no precipício. Os anos passam. Aquele mestre morre e o seu discípulo agora segue sua própria trilha, o seu próprio destino. Anos passam e um dia esse homem passa novamente em frente àquela mesma fazenda, mas ele vê algo diferente. Ele vê um portal bonito, caminhões entrando e saindo, a fazenda toda arrumada, toda preparada. E quando ele entra na fazenda, ele vê um senhor sentado numa cadeira de balanço, homens trabalhando, os caminhões plotados com a marca de frutas, legumes. Eles começam a conversar, até que aquele homem pergunta: de quem é essa fazenda? O homem na cadeira de balanço diz: é minha. Mas ela sempre foi sua, sim, ela pertenceu ao meu avô, que passou para o meu pai e que passou para mim. Mas essa fazenda sempre foi assim? Aquele homem então diz: não, alguns anos atrás. O que eu tinha nos fundos da minha casa era uma vaca, que com essa vaca eu tirava o leite eu fazia o queijo eu fazia a coalhada e assim eu vivia. Até que um dia, não sei como, a minha vaca desapareceu. E quando a minha vaca desapareceu, nós achamos que não tínhamos mais maneira de sobreviver, então decidimos vender a fazenda. Mas para vender a fazenda, a gente teve que limpar a fazenda, preparar a fazenda. E então, quando nós limpamos a fazenda, que preparamos a fazenda para vender, observamos que a terra era boa. Então decidimos plantar algumas sementes de frutas, de legumes. E para nossa surpresa, a terra era muito boa. Hoje, eu sou o maior exportador de frutas e legumes da minha cidade e de outras cidades. Moral da história: às vezes na vida a gente tem que empurrar algumas vacas, que por um momento nos alimentam, nos oferecem alguma coisa, mas não é aquilo para a qual fomos chamados. Por muitas vezes temos que empurrar da nossa vida algumas coisas que a gente se sente cômodo, confortável, mas que está impedindo a gente de viver o extraordinário de Deus. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Com Deus você pode. Paz.